A paz do Senhor a todos que estão acompanhando esse vídeo, a todos os que são inscritos neste canal, e você que não é inscrito já se inscreve, compartilha esse vídeo, dá um like se você gostou, se você não gostou, dá um dislike e faz um comentário aqui embaixo para que os vídeos possam melhorar. Quero ler um texto com todos vocês e fazer uma reflexão acerca do texto e acerca do momento que nós vivemos. Nós vivemos ainda a pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, e quero ler um texto bíblico para que nós possamos refletir sobre este momento. Então, o texto que quero ler está no livro dos Salmos, no Salmo número 48, lembrando aos irmãos que gostam de aprender um pouco mais, no livro dos Salmos não é chamado de capítulo, porque os Salmos ele foi escrito numa forma de inário, uma poesia do povo de Israel. Então, quando nós nos referimos a um salmo, nós não chamamos de capítulo, mas sim de número. Então, vamos ler o Salmo número 48 e eu quero ler somente o verso 1, a parte A. Que está escrito assim, Salmo número 48, verso 1, parte A. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Olha que texto interessante para nós refletirmos acerca do momento que nós estamos vivendo. Esse novo vírus, esse novo coronavírus, esse Covid-19, a doença Covid-19, que está alastrando o mundo inteiro, nessa pandemia, tem causado muitas mortes, muitas infecções, muitos problemas, muitos medos, enfim, é uma grande doença, um grande problema para a sociedade de uma forma geral. Eu quero falar um pouco e quero fazer uma comparação entre o Covid-19, o coronavírus, e o ser de Deus. Tá? E eu gostaria de enfatizar fazer algumas ilustrações. Aqui em minhas mãos tem uma folha de papel, ela está cortada ao meio. Essa folha, ela tem de espessura uma folha de sulfite normal. Essa folha de sulfite, ela tem cerca de 0,074 milímetros ou 74 micrômetros, para ser mais preciso, 74 micrômetros. Ou, se a gente jogar isso para uma outra unidade, uma unidade um pouco menor, a gente pode chamar isso de 74 mil nanômetros. Então, eu estou falando do mesmo tamanho, só que eu estou usando unidades menores, unidades diferentes, que é utilizado em física, em química, em outras áreas. Então, 74 micrômetros ou 74 mil nanômetros. Sabe o que é interessante? Pensando aqui numa folha, ela tem essa dimensão. Um vírus, ele tem cerca de 20 até 1000 nanômetros. De 20 até 1000 nanômetros. Se ele for um vírus pequeno, ele tem 20 nanômetros. Se ele for um vírus grande, aí ele tem cerca de 1000 nanômetros ou 1 micrômetro, dependendo da unidade que a gente for usar. Então, olha só que interessante. Estou falando de um vírus que tem entre 20 e 1000 nanômetros. Se a gente parar para pensar, esse vírus, ou um vírus, especificamente um vírus, ele tendo essas dimensões entre 20 e 1000 nanômetros, se a gente pegar essa folha aqui, a espessura dessa folha, que tem 74 mil nanômetros, se eu dividir essa folha aqui
para o tamanho de um vírus, é como se eu dividisse essa folha aqui, se o vírus fosse grande, se eu dividisse essa folha 74 vezes, a espessura dessa folha. Então, se eu cortasse essa folha aqui em 74 partes e pegasse uma parte só dessas 74, representaria um vírus de tamanho grande, tá? Então, me imagina cortar essa folha aqui, a espessura dessa folha, 74 vezes menor, tá? Então, se ele for um vírus grande. Se for um vírus pequeno, eu tenho que dividir essa folha aqui em 3.700 vezes. Então, eu tenho que cortar essa folha aqui, a espessura dessa folha, em 3.700 vezes. Eu só vou conseguir enxergar isso com um microscópio extremamente avançado, né? Com um alto poder de ampliação para enxergar isso. Então, veja só, esse é o tamanho de um vírus comparado a uma espessura de uma folha. Sabe o que é interessante? Esse vírus ele tem causado extremo pânico, extremos problemas para a sociedade. E é um vírus extremamente pequeno comparado a essas dimensões que eu acabei de falar. Sabe o que é interessante? O que é muito interessante? Se a gente comparar, por exemplo, o universo, tudo que Deus criou, todas as coisas, o universo, o número não é conclusivo, tá? Acerca do universo. Eu vou dar um número aqui de um dado que eu achei na internet. Não é um número conclusivo, mesmo porque é um número que o ser humano consegue entender hoje, né? E, como eu disse, não é conclusivo. Algumas pessoas dizem uma coisa, outros cientistas ou pessoas dizem outra. Mas hoje o tamanho do universo falam-se em 156 bilhões de anos-luz. 156 bilhões de anos-luz. A gente precisa entender um pouco esse número, esse tamanho. Para a gente entender um pouco sobre esse tempo, quando a gente fala em unidades astronômicas, a gente fala de anos-luz, porque são unidades extremamente grandes. Então, 156 bilhões de anos-luz. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu viajasse à velocidade da luz, e fosse de um extremo até o outro extremo do universo, eu demoraria 156 bilhões de anos viajando à velocidade da luz. Então, é bastante tempo viajando nessa velocidade. Agora eu vou explicar quanto é essa velocidade, né? Olha só, para a gente entender. A velocidade da luz, ela é um número quebrado, mas eu vou arredondar aqui, ela é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Sabe o que quer dizer isso? 300 mil quilômetros por segundo? Eu estou em São Paulo. Se você conhece um pouco aqui do Brasil, sabe que do estado de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, aqui até o Nordeste, dá cerca de uns 3 mil quilômetros, vai depender do lugar do Nordeste, dá um pouco mais, um pouco menos, mas vamos arredondar para 3 mil quilômetros até o Nordeste, um estado do Nordeste. Então, se 3 mil quilômetros de São Paulo até um estado lá do Nordeste, se eu viajasse a velocidade da luz, eu faria essa viagem de São Paulo a Nordeste. Só para ter uma curiosidade, uma viagem de avião, por exemplo, eu fiz uma viagem de Guarulhos para o Piauí, ela tem cerca de mais ou menos umas 3 horas, né? Um pouco menos que 3 horas. São 3 horas viajando de avião a mais ou menos uns 700 km por hora, essa é a velocidade aproximada também, dá mais ou menos 3 horas. Olha só, se eu viajar de São Paulo até um estado do Nordeste, a velocidade da luz
que é 300 mil km por segundo, eu vou fazer essa viagem 100 mil vezes. 100 mil vezes. Viajando à velocidade da luz. 100 mil vezes, sabe em quanto tempo? 1 segundo. Piscou. Se eu viajar à velocidade da luz, pisquei, eu fui para o Nordeste. Eu posso colocar um fui e voltei, né? Mas eu fui para o Nordeste 100 mil vezes em 1 segundo. Essa é a velocidade da luz, tá? Ok. Quando a gente fala de números astronômicos, a gente não fala somente na velocidade da luz, a gente fala de anos-luz. Então é viajando a anos-luz. Então é a velocidade de 1 ano-luz. Olha só. Então a velocidade, o tamanho do universo, ele tem 156 bilhões de anos-luz. É extremamente grande, não é? É gigantesco, é enorme. Eu não vou dizer o que muitas pessoas dizem por aí, que é infinito. O universo não é infinito. O universo é finito. Somente Deus é infinito, quem criou todas as coisas. Sabe o que é interessante? Que Deus é maior do que tudo que Ele criou. Um atributo exclusivo de Deus é que Deus é transcendente. Ele é maior do que tudo que Ele criou. E o universo foi criado por Deus. Não foi por uma explosão do Big Bang. Não foi por nada disso. Isso tudo é uma teoria. Nada consegue se provar isso. Você pode me perguntar, mas irmão Rodrigo, você está falando que Deus criou todas as coisas, mas você também não consegue provar isso em termos científicos. É verdade, eu não consigo provar isso. Mas eu aceito isso pela fé. Então, aquele que diz que o mundo foi criado por uma explosão, pelo Big Bang, ele também tem que ter fé para acreditar nisso. Ele também não consegue provar isso. Então, logo, eu, um cristão, que acredito que Deus criou todas as coisas, aceito isso pela fé. E um descrente, que não acredita nisso, mas que acredita numa explosão, ele também tem que aceitar isso pela fé dele. Logo, nós dois temos fé. Eu tenho fé que Deus criou e outra pessoa tem fé que foi o acaso. Mas enfim, voltando aos números e ao tamanho. Se um vírus ele é extremamente pequeno, imagina ele comparado ao tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Se a Bíblia diz que Deus é transcendente, então ele é maior do que tudo que ele criou. Ele está além do universo. Está para além do universo. Porque ele é maior, porque ele é criador. E o criador ele é maior do que tudo que ele criou. Sendo assim, eu quero que, em todo esse argumento que eu fiz, falando desses números, eu queria que a gente refletisse sobre alguns pontos. Quantas vezes você falou hoje do coronavírus? Do vírus, do Covid-19, enfim, quantas vezes você falou sobre isso? Não dá nem para chamar de ser, alguns cientistas não chamam um vírus de ser, ou de um ser vivo, porque o vírus ele não vive sozinho, ele precisa de um hospedeiro, enfim, tem uma série de discussões sobre isso, não é o mérito aqui. Mas um vírus ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de alguém para ele se alojar, se desenvolver e replicar. Então, um vírus é extremamente pequeno. Quantas vezes você falou nesse vírus hoje? Quantas vezes você falou sobre o vírus que é tão pequeno? Agora uma outra pergunta. Quantas vezes você falou sobre Deus hoje? Voltando aqui no texto que nós lemos, não quero fugir do texto, o salmista aqui, os filhos de Corá, dizem, grande é o Senhor. O Senhor é grande. O Senhor é enorme. O Senhor é infinito. Deus é infinito. Esse atributo é exclusivo de Deus. Ele é infinito. Sendo Deus um ser infinito, ele é maior do que... Você consegue imaginar? Se eu falei de 156 bilhões de anos-luz de tamanho
o universo, e esse número pode ser muito maior, esse é um número que os homens dizem, né, os seres humanos, os cientistas, enfim, dizem, esse número pode ser muito maior que isso. Se Deus é maior do que isso, você já imaginou o tamanho de Deus? Tamanho de Deus. Deus é enorme. Quantas vezes você falou de Deus hoje? E sabe o que é mais interessante? Deus é tão grande, que a Bíblia diz que Deus se esvaziou, tomou a forma de servo no seu Filho, Jesus Cristo. Ele se esvaziou. Imagina um ser enorme, gigante, tomou a forma de servo, a forma de homem, vestiu pele humana, habitou entre nós, falou das boas novas de salvação, do Evangelho. E hoje Ele é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Veja, um Deus tão grande se esvaziou, vestiu pele humana para salvar a sua vida, para salvar você. E o que é interessante, quantas pessoas falam desse Deus? Se fala hoje muito desse vírus. É importante falar sobre o vírus, é importante a prevenção desse vírus, dessa contaminação, distanciamento social, a higienização das mãos, máscara, enfim, tantas outras coisas são importantes. Mas quanta importância você deu para Deus hoje? Quanto você falou de Deus hoje? Interessante também é que o salmista diz que grande é o Senhor, grande é Deus. Grande é o Senhor. E ele diz mais, e muito digno de ser louvado. A palavra louvado quer dizer elogiado. Quantas vezes você elogiou Deus hoje? Quantas vezes você deu glória a Deus, agradeceu a Deus por mais um dia, pelo alimento, pela família, enfim. Quanto você já agradeceu hoje? Um Deus que é tão grande, um Deus que é gigante, um Deus que pode fazer todas as coisas. Se Deus quiser, Ele pode acabar com esse vírus agora. Mas Ele pode também não acabar. E mesmo assim Ele continua sendo Deus, mesmo assim Ele continua sendo bom. Isso que as pessoas muito perguntam, se Deus é tão bom, por que existe esse vírus? Aí a gente faz outra pergunta. Se Deus é tão bom, existe esse vírus, por que nós não reconhecemos como Deus? Deus, Ele é enorme, Deus é gigante. E para nossa reflexão, um Deus que é tão grande, Ele deve ser mais lembrado do que um vírus que é tão pequeno. E para nossa continuarmos refletindo sobre isso, Deus, Ele é tão grande, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Nem o universo inteiro pode... É até difícil de falar isso, mas não cabe Deus. Dentro desse universo que se fala em 156 bilhões de anos-luz, não cabe Deus, porque Deus é transcendente, então Deus é maior que isso. Então não cabe Deus nesse espaço. E o que é mais interessante, hoje, por causa de Jesus Cristo, o Deus encarnado que veio aqui, pregou o Evangelho, salvou a nossa alma e ainda continua salvando pessoas, pelo seu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus também, Ele habita em nós. Um Deus tão grande, tão enorme, gigantesco, habita em nós, naqueles que aceitaram a salvação. E eu gostaria de terminar essa reflexão falando de um Deus grande comparado a um vírus tão pequeno. Estamos falando de tamanhos dimensionais, mas também em glória, Deus é enorme, gigantesco. Não dá nem para descrever o tamanho. E um vírus que já vai acabar. Demos glória a Deus, que pode todas as coisas
E esse vírus vai passar. Deus vai fazer muitas coisas por nós. Que Deus abençoe você. E você que ainda não aceitou a esse Deus, confesse agora, aceite Jesus como seu Salvador e Deus habitará em você. Esse Deus que é tão gigante, tão grande, mas Ele pode habitar em você também. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.